Eu sou a Ariadne, psicopedagoga, atuo na psicopedagogia há 8 anos, com especialização em autismo, nossa especialidade. E a psicopedagogia, na verdade, é uma interação da psicologia com a pedagogia. Minha primeira formação em pedagogia, logo após eu fiz a nível de pós-graduação, a formação se dá, e hoje eu estou terminando psicologia também. A importância da psicopedagogia é justamente com relação às questões da aprendizagem, né, inteirando recursos e teorias da psicologia. Então, principalmente com as crianças autistas, a gente lida com o comportamento, né, e como aquela criança aprende, que é o nosso foco. A gente tem várias maneiras de aprender, facilidades no aprendizado. Toda criança, toda pessoa é capaz de aprender, mas dentro das especificidades dela, dentro das habilidades dela. Então, uns aprendem melhor visual, outros aprendem melhor ouvindo, outros o aprendizado por meio da audição. Você ouvindo uma palestra, você não consegue se concentrar, você precisa estar lendo. Então, as pessoas aprendem de diversas maneiras. E aí, quando a gente fala em crianças autistas, quando a gente fala hoje em inclusão social e inclusão dentro da escola, e o que é inclusão? A inclusão não é simplesmente colocar uma criança com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem dentro da escola apenas. Isso é importante? Ok, é importante para a socialização, é importante para a gente se tratar do respeito, da solidariedade, fazer as crianças serem mais sociáveis, respeitarem mais, com o intuito, óbvio, de eliminar e de diminuir o preconceito. Porém, essa criança não basta apenas ser colocada dentro da escola, essa criança precisa aprender. E a psicopedagogia entra de potencializar essa aprendizagem, percebendo como essa criança aprende, que recursos eu preciso utilizar para que essa criança aprenda. Adaptar currículo não é simplesmente você pegar e deixar uma criança com dificuldade de aprendizagem fazendo exercícios de coordenação motora monótonos e o ano inteiro. Adaptar um currículo é você pegar um determinado conteúdo e você adaptar para onde ela se identifica na aprendizagem, de acordo com a necessidade dela, né? Então, se ela já é capaz de segurar um lápis, a gente precisa adaptar para que a gente potencialize a aprendizagem, para que ela vá mais além e ela não fique estagnada naquela questão somente de pegar o lápis, somente de pintar, né? E o psicopedagogo é essa a função dele, é adaptar essa aprendizagem, adaptar esse conteúdo na escola e dentro das terapias trabalhar com essa criança essa questão, trabalhar as potencialidades e habilidades dela. O autismo, a criança autista, ela apresenta a questão comportamental, né? A rigidez de comportamento, a questão principalmente dentro da aprendizagem, a questão da abstração. E abstração, a gente se fala não somente em linguagem, mas para ela entender um problema matemático, para ela conseguir interpretar um texto, para ela não vai aprender a ter abstração. Nós é que vamos favorecer essa questão. Então ela precisa muito do concreto. Então um problema matemático, às vezes ela resolve uma conta de adição e subtração com muita facilidade, né? E aí as pessoas falam, ela é excelente em matemática, e por que ela não consegue interpretar uma situação problema? Porque a continha em si, ela é muito concreta. 2 mais 2 são 4, ela consegue memorizar, de repente, uma tabuada, mas quando vem numa situação problema, já é uma abstração muito grande. É aquele popular ditado, precisa que eu desenhe para ela, né? Então você precisa tornar aquilo concreto e precisa treiná-la para que ela, quando se vê numa situação dessa, ela consiga exercitar esse desenho, transformar para o papel e entender que conta ela usa. Ela sabendo o funcionamento das operações, ela consegue transformar isso. Dentro de um texto, ela consegue, muitas vezes, fazer a leitura do texto, ler palavras, ler frases, mas aí vem a questão, quando eu preciso localizar algo que é muito objetivo, como o título do texto, o autor, ela vai conseguir facilmente. Mas quando eu tenho as entrelinhas, eu tenho subentendido, para ela é muito difícil. Então é aí que a gente transforma esse texto no desenho, nas figuras, na leitura de imagens,
para que ela possa aprender e consiga interpretar essas entrelinhas do texto, né? Ela é muito visual, é uma criança que aprende com recursos visuais, ela precisa da figura, ela precisa do desenho, não basta somente as palavras. Alfabetizar uma criança com autismo não basta eu simplesmente colocar, por exemplo, as sílabas para ela memorizar. Ela precisa ter a palavra, ela precisa ter algo que ela consiga identificar. Então muitas vezes essa alfabetização, não adianta eu ir pelo método tradicional e fazer ela decorar a família do B, a família do L, né? Mas eu colocar para ela uma palavra, algo que tenha um significado, uma imagem, que ela possa imaginar e visualizar aquilo que ela está vendo, para que aquelas letras comecem a fazer sentido para ela, para que aquelas sílabas, aqueles fonemas façam sentido para ela. Sou psicopedagoga na Comunicare há 8 anos, atuo na direção de escola pública há 11 anos. A escola também conta com sala de recursos, sala de educação especial. Agora na psicologia, né, voltada para a psicologia comportamental, onde a gente trabalha o comportamento. É muito importante os sinais de alerta para os pais. Então a criança, ela tem, dentro das fases de desenvolvimento da aprendizagem, a criança tem as fases dela. Então até os 7 anos a criança tem que ser capaz de já ter preensão do lápis, ter desenvolvido uma coordenação motora fina, global. Então se ela chegou com 7 anos, essa criança não está estabelecendo relação sonora com os símbolos, com os fonemas, ela não consegue pegar no lápis, ela não está conseguindo resolver situações, problemas simples, mesmo quando você lê para ela. A alfabetização, ela não conhece as letras, ela não identifica os sons. Então esses sinais são sinais de alerta que está na hora dos pais procurarem uma psicopedagoga para a gente perceber como essa criança aprende, está fazendo a inclusão dela de fato na escola, está orientando os professores, a escola, porque o trabalho não adianta somente na sala de terapia, né? Isso é insuficiente, é um trabalho em conjunto com pais, com escola, no sentido de sempre favorecer o aprendizado. Qualquer dúvida, pode estar deixando aí no nosso canal, pode dar um like, que a gente está à disposição aí para responder na medida do possível. Obrigada, espero que tenham gostado, aproveitado um pouquinho dessas informações que a gente trouxe.